Não sou o movimento negro, sou o preto em movimento. Todos os lamentos fazem refletir sobre a nossa história marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa. Não posso mais fugir. Tudo bom, pessoal? Vander Duarte aqui, também conhecido como Professor Vander Duarte, em mais um episódio do Pod Preto em Movimento. Vou fazer a leitura do currículo da minha convidada de hoje. Empreendedora, produtora cultural e fundadora da empresa Lado B, que atua na realização de eventos e produções culturais em Santa Catarina. Sua trajetória começa cedo na atuação comunitária, participando de grupos de jovens e iniciativas sociais ligadas às comunidades. Também é idealizadora do workshop Entre Dois Mundos, um espaço que acolhe meninas e mulheres no processo de transição capilar, fortalecendo identidade e autoestima. Na política, tem defendido mais representatividade de mulheres negras e mães nos espaços de decisão em Santa Catarina. Em 2002, participou de um momento histórico ao disputar a vice-governadoria do estado, levando seu partido pela primeira vez ao segundo turno em Santa Catarina. Hoje é suplente na Câmara dos Vereadores de Florianópolis e vice-presidenta do partido na capital. Empreendedora cultural e liderança política, a minha convidada é, sem dúvida, uma preta em movimento. Estou falando com Beatriz Vargas, mais conhecida como Bia Vargas. Bia, muito bom te ter aqui. Espero que tu tenha gostado do teu currículo, da forma que ele foi apresentado. E a gente já começa o nosso podcast para a gente conversar com esse povo de Florianópolis, com esse povo de Santa Catarina, com esse povo do Brasil, com o povo do mundo que vai nos assistir, que vai nos ouvir, para saber quem é essa Beatriz, quem é essa Bia, até podendo falar se o Bia, ele já era desde pequena, de criança, de casa, né? Ou se depois a marca Bia veio, ou quando os pais, a mãe tá brava e falava Beatriz, a gente já sabia que era uma forma de comunicação em casa. Mas eu quero que a Bia comece falando com a gente aqui no Pod Preto em Movimento, quando a Bia, né, na sua história familiar, assim, né, quando ela olha para a história familiar dela, quais são as referências de mulheres, de homens, a relação da ancestralidade dela, quem são essas referências, de onde a Bia vem, quem são essas referências de ancestralidade da Bia. Queria que ela falasse com a gente aqui. Bia, muito bem-vinda, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a primeira oportunidade, o convite, e é muito engraçado quando a gente vê né, o currículo sendo declamado, assim, de uma forma corrida, porque a gente começa a repassar tudo que já aconteceu, tudo que já fez. Sobre o Bia ele existia na escola, em casa era PP, e agora eu tô aqui abrindo o coração porque não é todo mundo que sabe disso, e aí a gente não sabe dizer de onde que veio, assim, o pai que começou com isso. E aí, alguns dizem que é de pretinha, que daí eu sou a única pretinha da família, né? A família da minha mãe é branca, então eu sou a única pretinha da família, então lá é pretinha, e aí ficou PP. Outros dizem que foi uma palavra que eu tentei falar e não rolou. Enfim, é isso. Então, dentro de casa é PP, na escola era Bia, na vida Beatriz, aí quando a gente vem para a vida pública, o nome entra Bia Vargas para ser curto, para ser rápido, e aí ficou, tá aí, Bia Vargas. Mas completando, né, a pergunta sobre a questão da ancestralidade, onde que a gente entra nisso, a gente vai se descobrindo negro na medida que vai crescendo e vai interagindo com o mundo, né, Vander? Eu acho que é isso, assim. A gente sempre teve essa consciência dentro de casa, de quem nós éramos, qual o lugar que a gente ocupava no mundo, de como o mundo nos enxergava, mas ainda existia muita proteção, né? Diante de alguns privilégios, a gente ainda tinha uma certa proteção. Quando a gente vai crescendo, vai enfrentando o mundo, a gente vai se dando conta da realidade, assim, né, nua e crua. Então, eu acho que agora, assim, depois de adulta, que eu venho percebendo quem foram essas pessoas que, enfim, que acabaram contribuindo, né? Então, sem sombra de dúvidas, o meu pai, que tem um histórico que, embora a gente não tenha planejado,
eu acabo seguindo essa trajetória pública, né, na vida política dele, mas tem a minha avó, mãe dele, que também é uma mulher que hoje, se a gente parar para pensar, uma mulher super empreendedora, que sempre teve as soluções de como resolver questões financeiras dentro de casa, que sempre controlou, mãe de 9 filhos e um marido alcoólatra, e enfim, deu jeito. Então cozinhava muito bem, fazia casamentos, que é uma coisa que eu faço. Então só depois de adulta que eu percebi as semelhanças de como as coisas vão enfim, andando, e a ancestralidade vai acompanhando a gente, vai levando a gente por um caminho. Só que eu percebi depois de adulta, as minhas tias também. Então, tem muita gente acompanhando e ajudando a escrever essa história que criança mais nova não tinha me dado conta disso. Bia, vamos voltar nessa infância. Queria que tu falasse pra gente de que cidade que tu vem. Uhum. E quando tu falou a gente, quem compõe esse grupo familiar, que eu acho que é importante, assim, então... Pra tu falar com a gente assim, eu sou natural de um determinado... Eu já sei, tá? Não tô falando só pra que vocês saibam, mas eu já sei. E do lugar onde tu vem, e quem é esse grupo familiar inicial, assim, que tu falou a gente, eu acho que é interessante o pessoal saber essa construção. E aí eu já vou emendar a próxima questão, assim que eu penso, né? Não é uma pergunta, como eu gosto de dizer todos os episódios aqui, eu não sou repórter, eu sou um cara que gosta de conversar. Quem me conhece pessoalmente, sabe? É muito bom poder um cara negro falar, quem me conhece pessoalmente, pra algo bom, né? Porque normalmente essa frase ela é usada quando tem uma polêmica muito séria, um problema, e a pessoa usa, quem me conhece sabe e tal. Então, o pessoal sabe que eu sou o cara da conversa, da resenha, eu gosto muito disso, eu tenho que me cuidar muito pra não falar mais que o meu entrevistado aqui, apesar de ser um bate-papo, né? Mas eu já quero emendar essa pergunta, então, de onde a Bia vem, a cidade, a localização geográfica mesmo, quem é essa composição familiar que a Bia apresentou aqui, que deixou uma dúvida na gente, e também... já sabendo que ela é natural de Santa Catarina, como foi ter uma infância de uma menina negra em Santa Catarina? Ela acabou de apresentar uma questão familiar que é interessante, né? Que na parte da família, por parte de mãe, ela era a Pepe, a pretinha da família. Então já conta pra gente, Bia, como foi ser essa menina negra nesse início. Primeiro no seio familiar, obviamente é onde a gente se enxerga enquanto criança, e depois ali na escola, na educação, no ensino fundamental, como a gente fala, né? Então, eu sou natural de Criciúma, no sul do estado, e ali, com 7, 8 anos de idade, a gente se muda para Esplanada, que é um bairro no município de Içara. Para o pessoal de Floripa, né, conseguir se localizar, como se fosse Floripa, São José, né, quase ali na Palhoça. Então, a Esplanada é bem retirado do centro de Içara, então tá quase num outro município, mas pertence a Içara. E aí foi um choque, assim, de realidade. A gente sai de Criciúma, uma cidade de 200 mil habitantes, vai para um município, para um bairro muito retirado, um bairro muito carente, com, enfim, diversas deficiências de acessos e etc. Mas e hoje eu entendo, assim, completamente a ideia do pai na época. Ele comprou uma chácara, que, na verdade, foi o local que ele cresceu na Esplanada, então ele faz esse retorno. E numa ideia de também trazer pra gente essa sensação de interior, né, de tirar um pouquinho a gente da cidade grande, né, para poder ter essa vivência, né, mais do interior. Eu odiei de cara, eu chorava todos os dias, eu queria voltar pra Criciúma. O meu irmão mais velho, na época com 16 anos, se enturmou super rápido, e eu fiquei lá emburrada, porque eu com 7 anos... Então, eu dependia de pai e mãe para ir em qualquer lugar, aí como tudo era longe, enfim. Mas hoje eu aprendi a amar aquele lugar e compreendi, assim, como foi benéfico para a nossa vida. Porque foi na Esplanada que eu começo a minha atuação política, social. Porque é na Esplanada que eu entro no grupo de jovens, é na Esplanada que eu vou para a associação de moradores, é na Esplanada que eu percebo essa diferença de acessos. Então, porque... eu continuei estudando em Criciúma, né? Então a gente saía da Esplanada e ia para Criciúma todos os dias para a escola. Mas aí voltava para a Esplanada e tinha convivência com a comunidade. E aí, num dado momento, eu começo a perceber, tipo, peraí, por que eu tô preocupada? O que eu vou fazer no vestibular? Qual é o curso que eu vou fazer? E as minhas colegas aqui, as minhas amigas, estão
tem como planejamento de vida estudar até a 8ª série, na época era 8ª série, escolher uma olaria para trabalhar, porque o mercado de trabalho era a olaria, ou então o único mercado que tinha no bairro, casar, viver e morrer. Era esse o planejamento de vida. E eu demorei um tempo para entender o porquê, né, dessa diferença de perspectiva, de projeção de futuro. Ali eu entendi que as coisas não são iguais para todo mundo, as oportunidades não chegam para todo mundo, né? E aí, o que acontece? Lá em casa, nós somos em 3 irmãos, 3 filhos biológicos e tem 3 adotivos. Então, uma família de 6 filhos, todos homens, eu sou a única mulher. Não sei se isso é bom ou é ruim, enfim, mas o universo masculino me cerca muito e... Ok. Sinto falta, assim, aí as minhas cunhadas hoje, elas repõem essa energia feminina ao meu redor e essa parceria que a gente precisa. Mas, então, sempre tivemos uma questão de autoestima muito bem colocada dentro de casa, sempre foi muito bem identificado, ó, vocês são negros, eu sempre soube que eu era uma menina negra. Nunca tive uma questão com a minha cor, nunca tive uma questão com o meu cabelo. Estudei em escola particular, então fui praticamente a única nas turmas, né? Quase que a vida inteira. Eu lembro de 2, 3 colegas, um outro colega. Eu sei que eu me formei no terceirão numa turma, né? Juntando todas as turmas, então eram 300 e poucos alunos. E de negro era eu, meus 2 primos e um amigo nosso. Não fechava 5 negros, assim, na turma. Então, sempre, né, ali sendo a única, mas aí dentro de casa a gente tinha um outro ambiente. E aí, nessa questão que tu fala, né, das famílias e tal, eu não tenho memória nem na escola, assim, de alguma questão. Eu dizia isso. Minto. Agora eu vou corrigir. Eu dizia que eu nunca tive acesso a algum tipo de preconceito, algum tipo de limitação na época da escola, que é geralmente o lugar em que as crianças primeiro têm o contato com o racismo, né? Eu não tenho essa memória, mas um dia conversando, também dando uma entrevista, eu lembrei que, por exemplo, eu nunca fui convidada para nenhum aniversário de escola, a não ser de uma colega negra, que a gente tem foto até hoje, que a gente lembra que eu falei, Renata, aquele teu aniversário foi inesquecível, porque foi buffet de sorvete, estava na época de buffets de sorvete, começando esses buffets de sorvete, aí a mãe dela fez, era dia de semana, a gente, uniforme da escola, depois da aula, e eu lembro até hoje daquele aniversário, porque eu falei, mãe, eu também quero, eu quero um aniversário igual da Renata. Então, aí eu comecei a perceber assim, eu não tenho memória de ir no aniversário do pessoal da sala. Será que ninguém fazia festa de aniversário naquela época? Então, assim, fica essa questão no ar. Fica bem. Bia, que legal essa tua fala, porque a gente vai para 2 lugares agora, e que, como eu vou falar muitas vezes isso, né, que a minha cabeça, ela vai girando conforme tu vai falando. Então, o que aconteceu aqui? Aqui vieram duas questões, assim, que eu acho que são importantes. A primeira delas é quando tu fala que tinham poucos negros na tua escola, mas isso não significa que tenha pouco negro em Criciúma, do lugar onde tu veio. É porque tu estava num espaço privilegiado da cidade. Porque se a gente fosse uma escola pública naquele mesmo contexto histórico, teriam alunos lá. Isso, porque uma das justificativas de uma conversa que a gente já teve aqui, que é interessante, é esse do pouco negro em Santa Catarina, em determinados lugares. Nós somos muitos. O pessoal que é de Florianópolis sabe, né? O TICEM, que é o Terminal Integrado Central. Se você quiser ver a negritude de Florianópolis, é só ir ali, tu vai ver o pessoal indo e vindo dentro do transporte público. E tá acontecendo. Obviamente, em alguns lugares da cidade, isso não acontece, mas não é porque tem poucos negros em Criciúma, não é porque não tem clube social negro, que o pessoal negro não se envolve, é porque naquele ambiente, né, Bia? Aí, pode falar, Bia. É que falando em clube social, eu lembro que eu criança, o pai e a mãe foram convidados para ser patronos de um baile de debutantes do União Operária, o Clube União Operária, que era o clube, né, dito dos negros de Criciúma. E aí, então, foi uma época que eles reativaram, né, as atividades no clube e fizeram um baile de debutantes. O pai e a mãe foram patronesse, né? Patronesse do baile. E aí, a gente ficou em casa, com uma tia nossa cuidando, eu e meu irmão mais novo. E aí, eu lembro que, de repente, a mãe chegou em casa, me arrumou super rápido e não falou nada e me levou, porque ela queria que eu visse
aquelas meninas negras vestidas de princesa, aquela coisa. Eu vou chorar, eu acho um Não, fica à pouco. vontade, essa é a ideia. Porque agora que a gente se dá Ah. conta, agora que se dá conta da preocupação dela, do tipo assim, cara, eu preciso trazer referências também disso pra ela, né? Embora, como tu falou, a gente tava num ambiente super privilegiado, e eu tenho essa memória dela me arrumando muito rápido, tal, ela com vestido longo, toda produzida, e, enfim, e aí ela fez questão de me levar lá, porque ela queria que eu visse aquilo, então foi um dia mágico, que daí aquelas meninas todas arrumadas, enfim, maravilhoso. Veio agora essa história que eu nem... Isso, Bia. E aí, dentro dessa lógica que é muito bom poder a gente poder conversar sobre essas essas coisas nossas, assim, vem também uma questão que eu preciso contar pro pessoal. Eu preciso que... Para tornar de verdade o objetivo desse Pod Preto em Movimento, que é o receio que eu tava... por onde a gente vai falar, por quê? Porque a Bia, nesse momento, ela é pré-candidata a deputada estadual. Eu não li o nome do partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que é o PT. Porque se fosse outro partido qualquer, a gente não estaria cheio de dedos para falar aqui, né? Porque quando a Bia fala... Por que eu tô trazendo isso também? Porque a Bia disse, porque eu sigo a carreira política do meu pai. E a carreira política, e eu vou usar um pouco do meu conhecimento acadêmico, assim, de professor de história, eu trabalho com geopolítica. Política, que é uma palavra que vem da Grécia, da polis. Fazer política é participar das coisas da cidade. Então, nós negros precisamos fazer política, porque nós não ocupamos espaços políticos. E fazer política é participar da questão comunitária, as crianças desde cedo ter representatividade nas coisas, não ter receio de poder brincar. Uma criança brincando, ela tá fazendo política. Exato. Uma criança liderando uma brincadeira, ela tá fazendo política. E a gente fica, óbvio, mesmo por essa polarização, com receio de falar sobre isso, mas a gente precisa, o Pod Preto em Movimento, ele é um movimento político, que a gente quer fazer a corrida, a caminhada, a saúde e bem-estar da população negra, mas a gente quer fazer política. Então, quando a gente fala de política, não necessariamente é a política partidária. Apesar da Bia hoje estar envolvida na política partidária, ela atua enquanto um ser político em todos os momentos da vida dela. E nós, negros, precisamos fazer política de verdade. E não lembrarmos de política só na época de campanha eleitoral. É sobre isso que a gente está falando aqui. Porque é isso mesmo, a gente precisa fazer essa definição, Wander, de política, né? Eu digo que eu faço política desde os meus 13 anos. Então, quando eu atuava na associação de moradores, no grupo de jovens, eu já fazia política, porque o meu entendimento de política é justamente isso, é doar o teu tempo, a tua expertise, o teu corpo, a tua história, em prol da sociedade, no entendimento de que o Estado não chega para todo mundo. Então... O fazer político, ele acontece desde sempre. Eu faço política desde os 13 anos. O político partidário, aí vem com 24 anos. Por que o político partidário? Porque daí ali a gente também começa a entender, eu começo a entender, que para ampliar, para poder acessar mais pessoas ao mesmo tempo, a gente precisa estar organizado num partido político para poder, enfim, né, buscar um espaço, um mandato, e aí fazer uma atuação mais abrangente, porque senão é um trabalho de formiguinha que ele é válido, mas quem tem esse desejo de fazer mais, etc., quer sempre ampliar, a gente está sempre querendo mais, não é uma ânsia, tu começa com um movimento, eu quero fazer a corrida, tu poderia ficar com uma corrida só com 10 pessoas, ia ser super tranquilo, mas tu quer alcançar mais pessoas, porque tu sabe que aquilo faz bem, porque aquilo vai mudar a vida da pessoa, porque aquilo vai transformar a história, porque aquilo vai fazer com que a sociedade se caminhe numa outra lógica, e aí a gente está sempre querendo mais, e aí vai, então existe esse caminho, a política, ela é inerente ao nosso ser, a gente precisa estar sempre fazendo, o nosso corpo é um ser político, eu falo isso quando a gente faz, eu não sei se está nas suas perguntas, mas eu já vou emendar aqui, que foi o workshop Entre Dois Mundos, que eu faço em parceria com uma amiga minha, que num primeiro momento parecia ser algo super fútil, falar de cabelo, falar de transição e etc, mas não é isso. O cabelo para a mulher negra é autoestima, é vida, é história, é como ela se coloca no mundo. Agora a gente está vendo como que a questão do cabelo tem sido uma referência para a mulher negra, na questão das laces, das tranças. Ser transista agora é profissão.
O negócio foi regulamentado, o negócio tá ali. Então, a gente falar de cabelo era uma coisa ainda naquele momento, a gente tá falando de 10 anos atrás, que uma pena que a gente não continuou, mas o intuito era justamente trazer, né, esse grito de liberdade, da gente poder assumir a natureza dos fios, mas também não criar uma outra ditadura, né? A gente viveu por muitos anos a ditadura dos cabelos lisos, que a gente não poderia trabalhar com a nossa natureza, mas também não, porque tem que ser um super definido, porque tem que ser cabelo natural e tal, porque tudo que é em excesso acaba atrapalhando o todo, né? Então, o workshop Entre Dois Mundos foi um baita trabalho político que a gente fez, e nem de longe eu estava me organizando para estar na vida política partidária. Então, eu digo que esse foi meu primeiro grande projeto e talvez no futuro a gente volte a trabalhar ele de uma outra forma. Vamos falar sim dele, eu acho que é bem importante. Bia, vamos lá. Antes também, pessoal, para vocês entenderem, eu fiz umas perguntas para Bia, assim, Bia, eu vou falar um monte de coisa que eu sei aqui e tal, né? Mas aí a Bia me surpreendeu também logo no início, porque a Bia veio com uma camiseta que representa muito, né? Morena, não, negra. E aí a gente vai para essa parte do cabelo, mas pensando nessa negra lá, ela falou da questão que a mãe levou ela no baile de debutantes para ver meninas que 15 anos, provavelmente ela tinha 10, 11 por aí, 8, enfim, a idade deve variar nesse sentido, mas a pergunta que eu te faço e essa menina que entrou na vida, né, a fazer política com 13 anos, como era esse padrão de beleza na época? Eu acho que é importante a gente lembrar, assim, quem eram, né, tu tinha referências negras de padrão de beleza, se tu tinha nessa época ou não tinha, e porque tem uma expressão que eu não gosto muito, que se usa de vez em quando, na minha vez, a Xuxa é preta, né, e aí eu acredito que tu assistia o show da Xuxa lá quando era criança, e a gente não tinha essas referências, então queria que essa menina, hoje uma mulher negra, né, que hoje tem trabalho com o cabelo, a gente já vai falar daqui um pouquinho sobre mas do trabalho mesmo como empreendedora, lançadora, nesse sentido, quais eram os padrões de beleza negra ou não negra que se tinha, dessa PP dentro de casa, olhando televisão, que era muito comum na nossa... Eu tenho mais ou menos a mesma idade da Bia, assim, né? Nós somos da galera dos 40 aí, e aí a gente tem essa visão de que padrão de beleza que era esse que a gente consumia e se tinha na cidade, ou se tinha, porque hoje vem daquela região da onde a Bia veio, uma Miss Santa Catarina, que foi que é uma polêmica. Já tivemos outras, né, exatamente. Mas é importante a Bia contar também essa formação de outra, enfim, a gente trazer esse elemento a partir da tua visão. Wander, agora a gente vai voltando, né? Então, como eu te falei, dentro de casa a gente sempre teve um trabalho muito... que eu acho que foi muito importante e até um pouco à frente do tempo, né? Eu tenho 39 anos, então a gente tá falando de mais de 30 anos atrás. Eu que sou quarentão, desculpa. Eu falei que ela tava nos 40, ela veio rápido, viu que ela veio rápido e acabou comigo. Eu tenho 43. Nós não somos a mesma galera. Eu sou o tiozão, eu sou o tiozão da conversa. Eu sou com 39 anos, há menos de 30 dias completos. Não, mas assim, o que eu tô querendo te dizer é que hoje a gente tem a ciência, né, de trazer referências para os nossos filhos e tal, para o nosso entorno, conhecedores do resultado que isso dá na autoestima e no desenvolver dessa criança. Há 35 anos atrás, o meu pai e a minha mãe, embora não fosse uma mulher negra, tinha também essa preocupação, então era aos poucos, assim, era tudo muito sutil. Então, quando a gente ia no salão de beleza, a gente ia no salão de beleza de Criciúma, que era de uma mulher que só atendia mulheres, não só atendia, né, mas a grande... Tinha uma especialidade ela ali, tinha uma especialidade, a Maria, então, é isso, a Maria cabeleireira dos negros, assim, que ela era famosa na cidade. Aí o pai sempre me fazia comparações, assim, a neguinha do tangue. Eu lembro, a minha mãe queria que eu namorasse com ela. Maravilhosa. Quando eu era criança. E eu lembro que eu ficava muito, eu gostava, a minha mãe tinha falecida. E aí quando tinha essa menina do tangue que era linda, e a minha mãe, ela aparecia na TV. Sim. A minha mãe dizia, Wander, tua namorada. Eu não falava nada, mas eu ficava muito feliz que eu queria ser namorado dela. Cíntia Rangel, Cíntia Raquel, ela fez depois o Castelo Rá-Tim-Bum.
Então, ele sempre me colocava nesses lugares, assim, sabe? Do tipo, tinha umas referências que trazia e a gente não sentia. Aí depois, adolescente, a gente vai crescendo. Então, tinha a Thaís Araújo. Aí eu modelei, né? Eu fui modelo ali na minha adolescência e começo da vida adulta. E dali que eu vou morar em São Paulo. E aí eu tinha a Naomi Campbell, assim, como a minha referência. Eu sempre tentava buscar alguém que fosse próximo à minha figura, né? Claro, Gisele Bündchen era o concurso, etc. Mas eu tinha a Naomi como um norte. E aí quando eu vou para São Paulo, aí beleza, né? Embora a gente tenha ali uma construção dentro de casa muito tranquila, como eu te falei, nunca tive questões com a minha aparência nem nada disso. Mas a gente vai observando. Quando eu vou para São Paulo, eu sempre, né, meu cabelo ok, mas sempre preso. Eu não deixava ele solto, volume e tal. Não era uma liberdade completa. Quando eu vou para São Paulo, pela HDA, que foi a primeira agência só para Quantos anos tu tinha, Bia, nessa idade? Que época, já era velha, já tinha 21 anos. Velha, Sim, tá. Modelo é igual jogador de futebol. Ou tu vai novinho, depois tu não vai virar Neymar. É desse jeito. Mas eu fui contrariando meu pai, que não queria que eu fosse, porque eu recebi convite aos 15 anos, ele falou, não, muito nova, não vai. E no fim ele estava até certo. Porque é complicado, é meio complicado. E aí eu fui com 21 anos, porque eu vou lá ver que bicho que é esse. Mas sabia que não ia virar uma Gisele Bündchen, eu sabia que isso não ia ser o grande final da vida, mas eu fui lá para conhecer. E aí a gente vai pela HDA, que foi a primeira agência do Brasil só para modelos negros. Então, o apartamento da agência eram só meninas negras. Então, foi a primeira vez, como eu te falei, meu universo sempre foi muito masculino dentro de casa. Foi a primeira vez que eu tive, assim, um contato direto com tantas mulheres negras da minha idade, né? Porque daí, fora, né, minhas tias, etc. Então, gente da minha idade. E nós somos amigas até hoje. Eu tô falando de... Meu Deus do céu. 20 anos. Tô falando de 20 anos já. Quase isso, né? E aí, nós somos amigas até hoje, então a gente vai pra São Paulo, e aí, primeiro trabalho em São Paulo, eu aliso o cabelo. O cachê era bom, valia a pena. Eu tinha que fazer isso. E aí foi que eu entro na transição. Então, quando eu faço, um ano depois eu faço a transição, que de onde vem a inspiração pro Entre Dois Mundos. Eu assumo esse cabelo com o volume que ele tem e eu me empodero de uma forma e ali vira uma chave na minha cabeça, porque eu consigo voltar para Criciúma com o meu cabelo completamente volumoso e natural, ouvindo as piadas e respondendo essas piadas, encarando quem porventura tentou fazer alguma gracinha com isso. E aí eu voltei uma outra pessoa, porque em São Paulo eu encontrei mulheres iguais a mim e que tinham essa referência e que transformaram a minha visão de mundo. Assim, opa, peraí, eu existo também dessa forma, é possível ser isso, porque quando a gente tá lá no interior parece uma coisa muito distante, que a gente só vê nas revistas, só vê na televisão, e aí quando tu vê ali tão perto, tu quer se colocar nesse lugar. E aí agora a gente tá num outro momento, né, numa outra vida, tu vai agora pra região, meu Deus do céu, é um show de cabelos de mulheres e, enfim, liberdades e etc, de corpos, de vivência, de tudo. Coisa linda. Bia, tu respondeu um pouquinho do que eu ia, né, o lugar que eu ia levar a nossa conversa, acho interessante, mas porque a Bia, ela fez esse projeto do workshop para a questão de transição capilar. A minha pergunta é, quanto distante da transição capilar da Bia enquanto, se a Bia, ela chegou em algum momento, ela acabou de nos contar, né, que ela alisou para uma campanha específica, porque o cachê era bom e tal, mas a Bia sempre trabalhou com cabelo natural, a Bia queria mais, e as tias da Bia, as mulheres mais velhas da família também com natural, a questão do alisamento, se depois disso, né, ela conseguiu enxergar essa mudança, ela disse que enxergou, mas como é que eram as mulheres mais velhas da família com a questão do cabelo natural? E são até hoje presas a essa questão do cabelo liso. Porque essa era a educação que se colocava, né? Tinha que domar, entre aspas, esse cabelo. A Maria, essa cabeleireira que eu falei, era super famosa porque ninguém batia a escova da Maria.
A Maria fazia uma escova que te deixava com o cabelo liso, que ninguém dizia que aquilo era feito na escova e no secador. Era uma coisa fora do normal, assim, sem química, a mulher deixava o teu cabelo lisíssimo. Então a Maria era muito famosa nesse sentido. Então a busca por esse cabelo assentado, né, por esse cabelo domado, é de uma geração que perpetua até hoje. Então, assim, elas ainda continuam nesse lugar, né, de domar o cabelo, mas sempre incentivando. É muito engraçado isso, porque elas não conseguem se desprender desse lugar, mas incentivam a gente a se libertar desse espaço de tipo, não, né, vocês não são aceitas, não tão bonitas o suficiente com esse cabelo natural. Então o workshop ele vem desse lugar da gente refazer a história da nossa dificuldade de quando a gente passou pela transição, porque é um lugar às vezes de não lugar, porque eu, por exemplo, eu faço o dito big shop, que é cortar o cabelo ali muito curto, tirando toda a química dele. Mas muitas mulheres não conseguem fazer isso, porque realmente é uma mudança radical. Meu pai, por exemplo, achou que eu estava em depressão, porque eu não avisei ninguém. Eu saio de casa, eu tinha 5 dedos de raiz, eu saio de casa com cabelo comprido e tal, e volto com cabelo Joãozinho, curtíssimo. E meu pai super preocupado, achando que não, ela tá em depressão, vamos conversar com ela, tem alguma coisa acontecendo, tá? Tem alguma coisa errada. Eu assim, não, pai, é que eu só quero me libertar disso de uma vez pra começar do zero logo e ver o que vai dar. E aí foi indo, que a gente foi construindo dessa maneira e aí esse novo lugar de se encontrar dentro dessas ondas e como que a gente faz e como que a gente se coloca no mundo a partir disso, né? E aí o workshop vem desse espaço e dessa troca. Então, quando a gente fez 2 edições no interior de São Paulo e uma na capital, e a gente viria para Santa Catarina, só que aí nesse meio do caminho aí eu engravidei e aí as coisas ficaram de lado. Mas nas 3 edições que a gente fez, então era um workshop que a parte inicial era teórica e falando da história de cabelo, dos tipos de cabelo que existem. E aí a gente fazia a parte prática, que era realmente incentivar, ensinar como finalizar esse cabelo, porque a gente pensa que é uma coisa que é só da comunidade negra. Não. Então, tem brancos que têm cabelo cacheado, tem brancos que adotam crianças negras e não sabem lidar, né? Então, a minha mãe, por exemplo, não sabia lidar com o meu cabelo. Eu cuido do meu cabelo desde que eu tinha 7 anos de idade. Porque eu não podia... Eu lembro que o meu pai comprou uma câmera, filmava a gente acordando, eu tava com o meu cabelo desse tamanho. Eu vi aquilo um dia assim, não pode? Tem alguma coisa errada. Mãe, deixa comigo. A partir de hoje, eu cuido do meu cabelo. E aí foi indo. Então, a gente começou a perceber na prática como era abrangente esse assunto que a gente colocou na rua, né? Então, crianças vindo conversar que, eu tenho vergonha do meu cabelo, porque na escola eles ficam rindo e tal, eu não uso ele solto. E na segunda edição tava com o cabelo solto, porque foi lá, fez o corte, tirou a parte alisada e tava se amando. Então a gente percebeu assim, caramba, a gente tem ouro na mão, dá pra fazer muita coisa aqui. Bia, que legal. Bia, só para o pessoal entender também, a Bia é uma grande parceira do Coletivo Preto em Movimento em Ação, assim. Então, um dos nossos eventos foi muito legal. A Bia levou uma partezinha para nós muito grande do Lado B. O Lado B é a empresa que a Bia tem, né? E ela vai explicar um pouquinho como nasceu esse lado empreendedora Lado B. Eu acho que no início agora da nossa conversa ela já falou que tinha uma tia que organizava, a avó que organizava casamentos, enfim. Mas eu queria que a Bia falasse um pouco desse lado empreendedora do Lado B. O Lado B já teve presente, né, num dos treinões do Coletivo Preto em Movimento, e assim, muito bom, parabéns, Bia. Obrigada. Parabéns mesmo, assim, porque a gente trabalha com essa questão da acolhida nos nossos treinões. Uhum. E depois, daqui um pouquinho, vou perguntar pra Bia o que ela achou da participação que ela teve ali, assim, porque ela teve em loco. Então, vocês vão notar que as pessoas que estão vindo aqui, a maioria delas, grande parte delas, tiveram algum contato com o Coletivo Preto em Movimento em Ação, com a corrida, caminhada, estavam lá, a Bia esteve com a gente, assim, mas eu queria que ela falasse do lado B, desse lado empreendedor da Bia, e o serviço que a tua empresa faz. Vende a tua empresa aqui pra gente pouquinho, Bia, fala um pouquinho, plano B. Plano B. Eu falei lado B, né? O plano B. Falei todas as vezes lado B, não? Ou só em uma? Não? Tá, então plano B. O plano B, vamos lá.
E aí a gente tá fazendo a linha do tempo, realmente, né? Então, quando a gente sai do workshop, aí eu descubro que eu tô grávida do Hugo. E aí entra naquela história, bom, eu não vou conseguir ficar viajando, porque a gente tava com um workshop no interior de São Paulo, e a ideia era expandir e tal. Enfim, agora o que eu vou fazer? Que é a dor de muitas mães. Então, a maioria das empreendedoras no Brasil se percebem nessa necessidade a partir da maternidade, né? Porque a gente, na época, eu fazia um programa na rádio, em Criciúma, eu estava numa transição de uma rádio para outra, e aí eu descubro a gravidez, aí entro naquela, falo que tô grávida, eu escondo e depois revelo, sabe? Fica naquela coisa, enfim, revelei, não fui para outra rádio, tá tudo certo. E comecei a pensar numa forma, tipo, eu preciso agora fazer dinheiro de um outro jeito. E eu sempre gostei de fazer festa. Eu sempre gostei de organizar festa, sempre gostei de receber. E aí tu fala da questão do receptivo. Eu sempre gostei disso. E aí vem também uma questão da minha avó, né? Que também é um pouco de vó, normalmente, né? De gostar de fazer muita comida, de receber as pessoas, etc. Mas a avó era uma coisa que... É uma característica que muita gente fala dela sobre isso, que tu chega na casa dela, chegava, né, já faleceu, não tinha como tu não comer várias coisas, e tudo feita por ela, não era coisa comprada, ela fazia tudo, desde o doce de mamão, desde o do pão, desde, enfim, tudo era confeccionado por ela, ficava, festa de Natal era uma semana aquela mulher fazendo comida, então era um caos, e ao mesmo tempo a maior maravilha que hoje a gente sente falta. E aí, grávida, precisando pensar em alguma coisa, eu tenho um primeiro negócio que é de louças, um site, um e-commerce de louça, que no primeiro ano acaba ruindo, que é de praxe, né? Todo negócio começa o seu primeiro ano, tem uma tendência a não dar certo, então você que está empreendendo, tá tudo bem o primeiro ano não rolar, é normal. E aí eu resolvo criar coragem de fazer o que eu gostava. Assim, eu vou fazer casamento, que era um hiperfoco, assim, que eu tinha, que eu acho incrível, um momento... Pô, é um dia de felicidade, né? Ninguém tá falando de tristeza o dia do casamento, é só alegria, é só festa, vamos lá, vamos fazer. Só que tinha umas coisas muito específicas, eu não queria fazer casamento grande, eu tinha uma preocupação com a questão ambiental, de lixo e etc. Então tinha uma pegada de reaproveitar materiais, reaproveitar a decoração, fazer umas coisas assim mais sustentáveis. E eventos pequenos, né? Até 100 pessoas, era o objetivo. E aí eu começo a fazer casamento, e o negócio vai andando, porque é um nicho que quem organiza, né, a grande maioria que organiza, não quer fazer porque acha que não é rentável, né, embora seja no sentido de que dá o mesmo trabalho que um casamento grande. Mas, aí fica aquela, enfim, mas daí é coisas de negócio que as pessoas acham que tem que pagar menos porque é um casamento menor e tal, mas o trabalho é o mesmo, e tá tudo certo. Só que daí vem a pandemia. Aí na pandemia... Eu comecei o ano, esse ano era o meu segundo ano, assim, vou virar 5 contratos fechados, assim, ó, arrasei. Fecha tudo, começa a cancelar os eventos todos, assim, e agora? O que a gente faz? Aí eu lembro que no primeiro momento, a gente tentou, né, reorganizar não teve como, não deu, não vai ter mais festa, não vai ter evento, acabou tudo. Eu disse, bom, vamos agora ver outra coisa que a gente faz, eu preciso também externar esse lado criativo que tinha. Eu começo a fazer café da manhã, que é a minha refeição favorita, que eu adoro e eu acho incrível, e é café da manhã de novela, de hotel, que eu acho que todo mundo merecia viver isso. Nós do coletivo tivemos, tá? Só para que vocês saibam, quem foi, né, no Parque de Coqueiros em dezembro, no treinão do coletivo, nós recebemos esse café da manhã da Bia. E aí eu entrei nessa. E aí eu juntei duas coisas, que eu ainda tinha um estoque parado das louças que eu vendia daquele primeiro negócio. Eu comecei a montar nos pratos. Acabou o estoque e a gente começou a fazer em outros formatos, em bandeja, tal. E aí aquilo começou a pegar. A primeira, né, edição, assim, foi no Dia das Mães. Aí depois foi Dia dos Namorados. No Dia dos Pais eu já precisei pedir ajuda de amigas para ajudar na entrega. Tipo, triplicou os pedidos. Assim, opa, peraí. Temos aqui uma necessidade não atendida, um rolê aí que eu acho que vai virar. E aí foi indo, eu assim, ó, casamento, eu não tô mais afim de ficar aguentando gente bêbada até 5 horas da manhã, não. Pensando bem, acordar às 5 horas da manhã, entregar um café e voltar a dormir é negócio também. E aí eu comecei a focar só no café da manhã. E aí entra a política, que daí é uma outra coisa, e enfim. Bia, entrando na política,
Pegou bem onde eu queria chegar. Que é a questão de 2022, tu participou de uma campanha histórica em Santa Catarina. E eu já quero emendar numa questão de Bia enquanto referência para meninas e para mulheres negras. Porque eu acho que é importante, a gente tá falando de uma representante política, de política partidária, uma questão de alguém que trabalha com um workshop em determinado momento para trazer essa questão da beleza negra. E como é que tu te enxerga? Primeiro, como participando daquela campanha histórica dentro de Santa Catarina, uma mulher negra enquanto candidata ali, e como referência para as mulheres negras. Eu acho essa frase como referência um pouco pesada, assim, me deixa um pouco nervosa. Mas a gente vai se dando conta fazendo, né? Como a gente falou aqui no começo, quando tu faz a leitura corrida, né, de currículo, a gente passa na memória tudo que foi feito e pô, que legal. Sobre 2022, eu não me dei conta. A gente foi fazendo até porque foi tudo muito corrido, tudo muito de repente. Mas hoje, né, podendo voltar com mais tranquilidade, fazer a leitura de como as coisas aconteceram, como elas foram construídas, a gente percebe que há um desejo da sociedade em se enxergar. E isso eu começo a perceber antes de 2022, ainda em 2020, quando eu sou candidata a primeira vez. Em 2020, eu sou candidata a vice-prefeita do município de Içara. Então, ali, saindo de uma pandemia, uma coisa ainda muito como que a gente vai fazer campanha. E aí, a minha tarefa era estar nas ruas, batendo de porta em porta. Era uma candidatura que era para ser a terceira via, então a gente está falando de um município pequeno, onde, né, dois grupos sempre se revezaram no poder. Nós éramos uma terceira via que era para participar e construir para a próxima eleição. Quando eu começo a fazer o porta a porta e conversar com as pessoas, apresentar o nosso projeto, a gente vai subindo nas pesquisas. O pessoal olhou assim, opa, deixa a Bia na rua, que tá dando bom. Foi indo. Na semana da eleição a gente vai para o empate técnico, a gente quase vence a eleição no município de Içara, a gente perde na boca de urna. 2022, eu apareço no cenário com uma tarefa. Eu sou chamada para cumprir uma tarefa. Bia, a gente tem esse cenário político no estado de Santa Catarina. O Décio tem X votos da eleição de 2018. Provavelmente agora ele vai para X e Y. Mas para a gente ir para o segundo turno, a gente precisa de 5%. Tu vai trazer esse 5% porque tu vai conversar com mulheres, com negros e com a juventude. O segundo turno está na mesa. Eu acho que a gente cumpriu o papel. Legal. A gente cumpriu o papel. Porque o diálogo era esse. Então, há muito tempo as pessoas estão querendo se enxergar nessa representação. O que eu quero dizer com se enxergar? Não é que a Bia é maravilhosa, não é. Tudo que a gente representa numa questão de negritude, numa questão de uma mulher, numa questão de uma mãe solo, de uma mulher empreendedora, afeta as pessoas, porque são as dores, a gente vive as dores que a sociedade está vivendo, que as pessoas estão vivendo. Então a gente tem uma empatia no diálogo, naquele entendimento de que eu sei o que tu passa. Né? Quando a gente está aqui falando na questão de ser o único negro numa escola, etc., a gente sabe o que isso significava, né, para valer. Embora a gente possa ter tido algumas memórias reprimidas, né, diante disso, de não perceber o quão cruel isso pode ter sido naquele momento, mas a gente sabe muito bem hoje, né, já adultos, que, pô, eu sei que tu sofreu um pouquinho. E é isso, então essa dificuldade quando a gente fala na questão do entre dois mundos, como que é se olhar no espelho e não se reconhecer, se achar feia, mas mesmo se achando feia, tu vai ter que encarar o dia a dia do trabalho, tu vai ter que ir para um evento social da família, uma festa, etc., mesmo não se reconhecendo ainda com aquele novo cabelo. Enfim, dentre tantas outras coisas, da maternidade solo, de saber que tem um compromisso, mas eu tô aqui no compromisso, mas eu tô pensando que tal hora eu tenho que estar em casa porque o meu filho eu tenho que pegar ele na escola. Ontem, por exemplo, eu vivi uma coisa parecida. O Hugo foi para a escola, e aí, pela primeira vez, eu fiz um combinado com ele para ele voltar para casa, e aí ele ia interfonar para eu abrir a porta para ele. E aí eu me atrasei nesse evento. Eu entrei em desespero, assim, meu Deus, ele vai chegar lá, ele vai interfonar, eu não vou estar. Como é que vai ser isso? E aí eu fiz uma força-tarefa, acionei Deus e o mundo, porque eu estava presa no trânsito, assim, alguém, por favor, vai lá buscar o Hugo, porque senão ele vai entrar em desespero. E aí, assim, eu tive ontem a possibilidade de acionar alguém, mas nem sempre essa mulher tem essa possibilidade. Então, quando a gente está aqui fazendo esse discurso, né, de falar, porque essa mulher, quando eu for bater na casa dela e pedir o voto de confiança, ela vai saber que quando eu tiver a oportunidade de fazer a briga por um horário estendido na creche, por um acesso
preferencial, é porque eu entendo a necessidade disso, porque eu sinto essa dor também. Então, as pessoas estão querendo se reconhecer. Então, 2022 mostrou isso. Quando a gente vai pela primeira vez para um segundo turno na história do estado de Santa Catarina, uma chapa progressista de esquerda com uma mulher negra nessa posição, a gente sabe que tem um recado dado aí no estado. E a gente precisa agora continuar ouvindo. Certo. Bia, a gente está chegando ao final, tá muito gostoso o nosso papo. Queria, assim, são duas coisas em uma. Queria que tu desse teu recado final pro pessoal mesmo, assim, te agradecendo já, e, enfim. Mas o que tu sentiu quando tu participou lá do coletivo Preto em Movimento? E aonde a Bia se enxerga em movimento? Porque tu tá sempre, pelo tudo que tu falou, é muito movimento, né? Mas aonde a Bia se enxerga em movimento, que é uma mulher preta, tem uma mulher preta em movimento, né? Que poderia ser a música do nosso podcast, não é? Mas enfim, queria que tu desse um recado final e falasse da tua sensação de ter participado com a gente, participando agora. Fica à vontade, Bia. Imagina, primeiro eu agradeço novamente a oportunidade e quero dizer que como nós somos cruéis com a nossa existência, porque mesmo estando em movimento, fazendo tanta coisa, é sempre aquela sensação que é pouco, que poderia ser mais, que ainda não é o suficiente, e como a gente se cobra, né? A minha participação com o coletivo é reconfortante, assim, é aquela sensação de quilombo que a gente fala, que na teoria a gente não consegue identificar, mas é um acolhimento fora do normal. Então, quando eu estive lá entregando aquele café da manhã e agora eu tô ocupada porque eu não vou conseguir ir de novo e eu tô louca pra voltar, que eu tô com várias ideias, Nós teremos muitas oportunidades. Porque é o meu momento, assim, de extravasar a criatividade é de estar em casa, é a sensação de estar em casa, assim, de encontrar família, enfim, de estar num aconchego, é isso que eu sinto, ainda que eu não tenha corrido nem caminhado, que eu preciso fazer isso, mas estarei ali em algum momento, mas é essa sensação de estar em casa, então é muito bacana a gente poder fazer isso. Eu tive já essa sensação com a confraria, né, Sarará, que é uma confraria de vinho só com mulheres negras, que foi um ápice, assim, quando eu cheguei aqui em Floripa e encontrei elas, porque também, assim, gente, eu tô em casa, que bom. Não conheço nenhuma de vocês, não sei o nome de ninguém, mas eu tô em casa, eu tô com os meus, e é maravilhoso, é fundamental que a gente possa proporcionar isso, né? Até mesmo esse momento aqui de poder abrir o coração, trazer memórias que eu nunca tinha falado isso em público, e tinha até reprimido, assim, bacana, muito bom. Muito proveitoso, valeu. Então tá, Bia, muito obrigado. Pessoal, a gente tá encerrando esse episódio de hoje aqui com a Bia Vargas, PP, para os íntimos. Bia, muito obrigado por ter aberto o teu coração aqui com a gente. E até o próximo movimento, a gente segue em movimento. Muito obrigado, Bia. Obrigada. Seguimos em movimento. Valeu. Não sou o movimento negro, sou o preto em movimento, todos os lamentos fazem refletir sobre a nossa história marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa.